Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e eu acho que talvez o fato de ter passado a infância aqui em Brasília, a dimensão da cidade, dos espaços, essa generosidade, essa amplitude. Quando eu era criança, você praticamente circulava na cidade sem nenhum tipo de obstáculo, livre, pilotis, caminhando para baixo, para cima. Isso me marcou muito. Se isso contribuiu ou não para em um determinado momento eu me tornar arquiteto, eu não sei te dizer. Mas eu acho que isso está presente no trabalho que a gente desenvolve. Quando eu fui fazer meu mestrado, que eu fiquei 2 anos e meio fora, a gente tinha algumas aulas que a gente circulava pela cidade de Bruxelas, caminhava com os professores, e um dos professores ficava colado, assim, sempre me acompanhando, né? E ele sempre perguntava muito sobre Brasília. E eu dizia que era uma cidade, enfim, diferente, que era apaixonado pela cidade. Ele falou, pô, mas as coisas lá são muito amplas, os espaços são muito generosos, tem aquela amplitude toda, você não consegue, de alguma maneira, ter a percepção de uma escala mais própria e tal. Eu falei, mas é justamente isso, nesses 2 anos que eu tô aqui, que me faz falta. Eu gosto, cara. Eu gosto de fotografia pra caramba. Cuido muito da parte do 3D do escritório. Então, quem cria as imagens 3Ds sou eu, né? Então, a fotografia ela tá muito presente na minha vida. Avô fotógrafo, tios fotógrafos. É uma paixão. Eu gosto muito de fotografia de rua. Pra mim, a paixão grande é fotografar pessoas na rua. Assim, eu acho muito, muito legal. Tem uma série enorme, assim, deve ter mais de 20 mil fotos de viagem em países diferentes com pessoas comendo, andando, conversando. Me chamou a atenção, eu vou ali e registro, né? Enquanto eu tô andando, conhecendo a cidade. O Sérgio Parada, que é um grande arquiteto, ele sempre falava assim, ele na viagem com a gente falava, para de olhar essa câmera, olha pra cidade. Eu falei, não, mas você não tá entendendo, eu tô enquadrando a cidade, tô memorizando a cidade dessa forma. E pra mim é muito mais vantajoso. Depois eu passo 3 meses editando uma viagem e pra mim aquilo ali se torna muito mais prazeroso, porque eu revivo toda a viagem, revivo os espaços, entendo o espaço daquela forma, né? Bem legal. A simplicidade é a máxima da sofisticação. Tem essa frase que uns atribuem ao Leonardo da Vinci, enfim, eu não sei muito bem de quem é, mas eu acho que isso é uma coisa que eu persigo nos projetos. Não com um objetivo muito claro, mas acho que porque, de fato, a vida tem que ser conduzida dessa forma. A gente precisa simplificar para, de alguma maneira, aproveitar o que é essencial, o que é importante. Então, eu acho que isso está sempre presente, né? A simplicidade, a austeridade, a comunhão desses aspectos que, de alguma maneira, acabam sempre se revelando, pelo menos a gente pretende que sim, nos trabalhos da gente, é uma coisa que realmente está presente no pensamento, no modo de viver, no modo de, enfim, construir. Uma coisa que eu prezo muito no trabalho, às vezes a gente nem sempre consegue, é fazer com que as coisas todas tenham um sentido, né? O espaço tem um sentido, a paisagem realmente, se não existe, precisa ser construída e que ela esteja integrada realmente à filosofia do trabalho propriamente dito, os materiais e a técnica construtiva, todos esses elementos alinhados realmente com esse princípio da simplicidade. Na medida em que a gente consegue concatenar e fazer com que as coisas vão se alinhando, ou seja, na busca que seria o essencial na arquitetura que a gente pretende fazer, que a gente realmente gostaria de estar desenvolvendo, a gente acha que está no caminho certo. A gente vai fazer só com concreto, só com aço. Não, a gente gosta de explorar isso também. Não tem limitação. Muitas vezes até a limitação é o orçamento do cliente. Se o cliente fala, eu tenho pouco dinheiro, tenho que construir rápido, a gente vai para um sistema construtivo que talvez atenda construir uma edificação com aquele tamanho, aquele porte que ele precisa. Porque a estrutura, ela não pode desvincular da arquitetura. Então a estrutura é um determinante para a gente também. Então quando a gente concebe muito estruturalmente correto. Então a gente não tem grandes rebuliços arquitetônicos porque a organização, a sistematização e a estrutura bem feita vai te qualificar um espaço melhor. Então a gente vai nessa forma. Eles não moram em Brasília, vêm só aos fins de semana para a família se reunir. Agora na pandemia acredito que eles tenham usado mais a casa. Eles estavam usando bem pouco assim no começo. O espaço de convivência é a área central da casa, né? Eles são do sul, então a churrasqueira é uma parte bem importante como função agregadora da casa.
A Ana Paula Roseu, que fez o paisagismo, cara, trabalhou legal, botar vegetações mais folhosas, mais verdes, justamente para fazer esse contraponto com aço, com concreto, deixar um pouco mais vivo. Foi uma obra maravilhosa de acompanhar. Essa eu registrei, tem mais de 70 dias de registro. É muito legal, porque você vai vendo as coisas acontecerem, registrar isso é bem legal. A gente muito feliz com essa casa. Para existir arquitetura, você precisa do vazio. Na verdade, a gente, de alguma forma, constrói o vazio, né? Então, a gente estabelece e circunscreve a arquitetura para que, de alguma maneira, esse espaço ele acabe se manifestando. Então, acho que o vazio é um elemento fundamental da arquitetura. Talvez até eu tenha caminhado para a arquitetura muito em função do desenho, né? O desenho, eu sempre desenhei. Foi uma coisa que esteve sempre muito presente comigo, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu curto fazer. Eu acho que isso foi, de alguma maneira, conduzindo para que eu tentasse identificar o que, de alguma maneira, pudesse se enquadrar dentro dessa habilidade que eu já tinha. E o meu pai foi professor da Universidade de Brasília, então esteve na academia sempre. Então é uma coisa que eu sempre gostei, que eu vivenciava em casa, o fato de estar na academia, de ser professor. Até porque ser professor também é um sacerdócio, assim, né? Eu acho que é uma profissão que demanda muita energia, dedicação, acho que como várias outras, mas em especial o fato de você compartilhar e de alguma maneira fomentar o conhecimento faz com que a gente se entregue muito. Esse é um projeto que a gente tem também um apreço muito grande por ele. Porque ele vai ser feito na Bélgica, em parceria com o escritório que a gente tem lá. E essa parceria ela vem sendo construída desde 2015. Eu recebi um arquiteto belga, a gente ficou muito amigos e a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. E o que eu acho muito legal nesse trabalho é que é uma construção que a gente tem que às vezes poucas pessoas conhecem, né? Ou seja, a gente tem as nossas referências, os nossos ídolos, né? Esse projeto tem uma referência muito forte, enfim, em especial da materialidade, das questões relativas ao próprio concreto, das abordagens que a gente tem um pouco da escola paulista, né? De alguma referência que a gente tem. E aí essa casa eu acho que tem muito disso. A gente conseguiu nessa casa fazer a ponte entre a Bélgica e o Brasil. Eles têm uma legislação que, por exemplo, tem que ser uma casa com estanque para frio absurdo, senão você nem é aprovado. Então essas paredes têm 40 centímetros, então ela tem área de isolamento térmico e acústico, depois tem a parte interna, então é bem diferente do que a gente está acostumado. Nossa paredinha de 10 aqui de concreto não passaria nunca lá, né? Julian Lampens fazia isso lá na década de 60, nenhuma casa dele seria aprovada hoje em dia na legislação belga. E os clientes queriam concreto, eles falaram, a gente gosta e a gente quer concreto. Aí a gente falou, pô, vamos fazer. Eles precisavam de uma área para escritório, para receber clientes, tem uma área para a família comer junto, uma área grande com sala de estar, cozinha, eles gostam muito de estar integrado para poder participar da cocção. E lá em cima, se não me engano, são 3 quartos. E área de piscina ao fundo ali, e aquele anexozinho para piscina ali, com sauna, essas coisas. Lá, por conta do frio e eles são bem reservados, a gente teve que reduzir um pouco o número de janelas e pedir para colocar isso na cobertura para, quando ela crescesse, meia altura, pelo menos cobrir metade da janela. A grama ficou um pouco mais alta ali para poder dar essa privacidade na janela dos quartos. No primeiro momento tem o contato com o cliente e eu acho que isso é uma das questões que talvez acabem angustiando, né, essas novas gerações, porque elas estão muito apegadas às questões técnicas do programa, do aspecto funcional. Então, a falta dessa maturidade que eu acho que a gente vai adquirindo ao longo dos anos faz com que a gente, em um determinado momento, não dê atenção àquilo que o cliente está nos colocando e aí a gente perde um pouco o que eventualmente é essencial, que é realmente identificar naquela conversa aquilo que não foi dito. E o que não foi dito é o que a gente tenta, de alguma maneira, identificar
para valorizar o trabalho da gente e fazer com que a gente crie um impacto e surpreenda o cliente. E faça com que aquele projeto, pelo menos para o cliente que você está trabalhando, se torne uma obra de arte. Já teve momentos muito grandes de prazer quando a gente vê a reação do cliente quando fica pronto, né? Isso é muito bom, né? Que um cara fala assim, cara, minha filha vai morar aqui, eu consigo ver meus filhos correndo e brincando. A gente faz muita casa, isso é muito legal porque a gente vê o impacto naquela família que aquela casa causou. Ele é pequeno no meio sociedade, mas ele é grande para aquela família, né? Você vê que você muda um pouco como aquela família se apropria das coisas, isso é muito legal. Isso é o que move, que nos dá muita energia realmente para a gente estar sempre perseguindo a excelência no trabalho que a gente desenvolve. Isso é uma fonte de energia muito grande. Então esses feedbacks assim é que revigoram, né, ou seja, a energia da gente. Manual Design Conceito, Igor Campos, Hermes Romão, take único.